Bem-vindo à sétima unidade. É com muita alegria que nos dirigimos a você, agora para desafiá-lo quanto à preparação de mensagens textuais. Na unidade 6, vimos sobre a mensagem temática, que é construída a partir de um tema. Agora veremos sobre a mensagem temática, e você deve estar se perguntando: o que é uma mensagem textual? A verdade é que não existe uma definição clara para o que seja uma mensagem textual, especialmente quando lhe for apresentada a mensagem expositiva. E talvez você esteja perguntando por que disto. E explicamos, apresentando o que alguns homiletas disseram ou dizem sobre o que seja a mensagem textual. Para Phelps, por exemplo, para ele o texto é o tema e as partes do texto se constituem nas divisões do discurso, sendo usadas como um plano de sugestões. Outro homileta vai dizer que a única diferença entre uma mensagem textual e uma mensagem expositiva é a extensão do texto. Na verdade, você vai encontrar vários homiletas que concordam com essa ideia. Qual é a diferença entre uma mensagem textual e uma mensagem expositiva? A extensão do texto. Uma mensagem textual vai de uma frase a 3 versículos, no máximo 4 versículos. Uma mensagem expositiva, para alguns, um texto um tanto maior, podendo incluir um parágrafo, um capítulo, 2 capítulos. Depende de como se vai tratar o assunto. Já outros homiletas consideram que é o modo de se construir a mensagem. Embora ambas partam de um texto, o modo de tratar o texto caracteriza a mensagem como textual ou como expositiva. Sidney, por exemplo, dirá que toda pregação textual é entendida como pregação expositiva, desde que a pregação textual seja pregada a partir de um texto bíblico e exponha a mensagem daquele texto. Ou seja, mesmo o texto sendo pequeno, ele pode ser tratado expositivamente na compreensão de Sidney. Queremos apresentar-lhe sim um exemplo do que seja uma mensagem textual. Tomemos como exemplo Romanos 12, 1, onde lemos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos dar a esta mensagem o título de Prestando um culto inteligente ao Senhor. Este seria o título da mensagem. O tema desta mensagem seria características fundamentais de um culto inteligente. Então, veja só, você tem um texto, Romanos 12, 1. Já estabelecemos o título, temos o tema. Agora, como forma de encontrar as divisões principais da sua mensagem, algo que eu sempre sugiro aos meus alunos é que transforme o tema em pergunta. Isso independente de ser uma mensagem temática, de ser uma mensagem textual ou expositiva. Então vamos transformar o tema em pergunta. Lembrando, o tema características fundamentais de um culto inteligente. Transformando numa pergunta, teremos: quais são as características de um culto inteligente de acordo com Romanos 12, 1? Voltemos então ao texto para descobrir as prováveis respostas a esta pergunta. Então encontramos as seguintes respostas. Primeira, um culto inteligente é vivo. A segunda resposta, um culto inteligente é santo. A terceira resposta, um culto inteligente é agradável. Então nós encontramos neste versículo 3 respostas para a pergunta: quais são as características de um culto inteligente? Agora, usando os elementos da aplicação que você aprendeu lá na unidade 4 e 5, que são usar um verbo, usar pronome, usar um verbo e uma das pessoas da Trindade. Então, usando esses elementos da aplicação,
vamos transformar cada divisão em aplicação e dar a cada uma a seguinte estrutura. Você presta um culto inteligente quando oferece um sacrifício vivo ao Senhor. Essa seria a nossa primeira divisão. A segunda divisão, você presta um culto inteligente quando oferece um sacrifício santo ao Senhor. A terceira divisão seria, você presta um culto inteligente quando oferece um sacrifício agradável ao Senhor. Então você tem as três divisões principais de uma mensagem textual elaborada a partir de Romanos 12, 1 e 2. É claro que isto se constitui, ou esta estrutura que apresentamos, se constitui apenas no esqueleto da mensagem, no esboço da mensagem. Você precisa desenvolver esta mensagem. Portanto, ela precisa de uma introdução, onde você irá considerar a ideia central deste texto, ou seja, o que Paulo pretendia dizer aos romanos a partir de Romanos 12, 1. Você precisará estabelecer uma tese, o que, a partir de Romanos 12, 1, você pretende dizer aos seus ouvintes. Você precisará ter uma proposição, uma frase afirmativa, uma verdade eterna que possa marcar significativamente os seus ouvintes. Tudo isso compondo a introdução. Uma oração interrogativa, que é a sua pergunta retórica, no sentido de provocar os seus ouvintes para que eles possam refletir. Será que de fato estão prestando um culto inteligente ao Senhor? E uma oração de transição. Seria mais ou menos como: vejamos as características fundamentais de um culto inteligente. E aí você entra, então, nas divisões principais, colocando para cada uma explanação, argumentação, que pode incluir citação, ilustração e outros elementos mais para enriquecer a mensagem. Após cada divisão, é importante que você faça também uma transição da primeira divisão para a segunda, para a terceira, e assim sucessivamente, inclusive para a conclusão, que é o desfecho da mensagem. Dessa forma, você terá elaborado uma mensagem textual. Claro que você pode enriquecer, pode aprimorar e trabalhar muito mais essa questão, estudando a unidade com bastante dedicação e outros recursos que certamente irão ajudá-lo a preparar mensagens textuais para a transformação de vidas. Que Deus o abençoe, prepare mensagens para a transformação de vidas e nos vemos na próxima unidade.